Olá, pessoas! Existem várias e várias maneiras da gente começar a pensar num personagem. Eu vou tentar dar algumas dicas aqui para inspiração, né, para criação do nosso personagem, para criar um personagem mais crível, ou pelo menos mais carismático. Uma das dicas, então, para criação de personagem, pessoas, quando a gente ainda não tem ideia, né, do que fazer, é criar um background para esse personagem. Ao invés da gente tentar criar um personagem em si, né, como é que ele é, se ele é loiro, se ele é alto, se ele é magro, a gente tenta criar uma história para ele, né? De onde é que veio esse personagem? O que ele busca, né? Como é que foi o passado dele e como é que vai ser o futuro? Um exemplo já é saber se meu personagem é rico ou pobre, né? A maneira que eu vou começar a desenhar ele já vai ser totalmente diferente, principalmente pelos acessórios ou tipos de roupa que eu vou colocar no meu personagem. Se o personagem tem uma característica mais afável ou mais maligna, eu também vou começar a desenhar ele de maneiras diferentes. Às vezes a gente não consegue pensar em toda uma história pro personagem, né? Então a gente pode pegar um momento e criar uma ação. O que esse personagem está enfrentando? Qual o objetivo que ele está perseguindo no momento? O que ele faria em tal situação? Assim, pelo menos a gente já pode pensar algumas características que o nosso personagem pode ter, né? Se ele vai ser mais malvadão, né? Se ele vai ser mais medroso. Isso já modifica também a maneira que eu vou começar a botar características pro meu personagem no desenho. Por exemplo, se ele está enfrentando algo muito perigoso, normalmente a gente vai colocar um pouco mais de proteções ou armas, né, no nosso personagem. Então ele teria alguns elementos com ele na minha ilustração, né, que eu já deixaria marcado ali, né, ele vai precisar de tais coisas. Se o enfrentamento dele for uma cozinha, né, e tiver um monte de hambúrguer de cereja a serem feitos, eu vou colocar, obviamente, uma espátula na mão dele. Uma outra maneira de começar a pensar em personagens, pessoas, é realmente olhar para outros personagens. Olhar outros personagens é realmente analisar eles, né? O que que eu gosto nesse personagem, né? Por que que eu acho ele interessante, né? Quais são as cores desse personagem? Quais são as características que ele tem, né? Ah, esse personagem é mais carismático, ele é herói, é o anti-herói, é vilão, né? O que que esse personagem tem que me chama a atenção? O que eu posso utilizar dele no meu personagem? Tentar fazer algo híbrido entre dois personagens também dá ideias de novas criações. Nós podemos ter ideias olhando coisas totalmente diferentes também. Existe um ilustrador, né, que deu uma dica que ele gostava de olhar o dançar do acasalamento de pássaros. Para ele, o dançar do acasalamento mostrava, né, o jeito que os pássaros se movimentavam, davam uma novas ideias para ele de criação de personagem. Bem interessante. Então, às vezes, a gente nem precisa estar olhando para alguma coisa específica realmente, né? Um objeto, né? Um animal, ou até o andar de uma pessoa faz fluir a nossa imaginação, né? Ter novas ideias realmente. Exemplo ali que eu dei do Bob Esponja, né? Um objeto em particular talvez já cria coisas na sua imaginação, né? Uma espátula já dá noções, né? O que um herói precisaria usar uma espátula, né? Quem seria esse herói utilizando uma espátula? Uma coisa muito importante da gente começar, né, a pensar antes até da gente desenhar é quem é o meu público-alvo. Dependendo do meu público-alvo, eu terei formas bem diferentes de desenhar, né? Se for uma ilustração mais para adultos, né, ou uma animação, eu posso variar mais nos formatos, né, ou tentar até buscar algo mais realista. Mas se for algo para crianças, por exemplo, com certeza eu vou tentar utilizar coisas, elementos mais básicos, né, triângulos, quadrados e redondos. Não é à toa que os desenhos para crianças têm esses formatos, na verdade, né? Existe até estudos, né, que o ser humano, mesmo recém-nascido, ele já tem uma certa capacidade de olhar para rosto e identificar. Então, se a gente pegar um recém-nascido e colocar um prato de papel na frente dele com dois olhos e uma boca, ele vai ter a reação de olhar para isso e fixar o olhar já. Então, essas formas tornam bem mais fáceis da criança identificar um personagem. Outra maneira da gente identificar o nosso personagem, pessoas, é ele ter uma silhueta forte. Silhueta é algo muito importante para os nossos personagens, tá? E até gostaria que vocês tentassem quando forem fazer esse trabalho. Se a gente identificar o nosso personagem somente pela silhueta dele, isso já é 50% do trabalho feito, assim. Nesses exemplos aqui de silhuetas, a gente pode ver, né, que todas as silhuetas são bem diferentes entre si, né? E eu consigo identificar só pela sombra do personagem, né? Só o contorno dele e eu já identifico quem são esses personagens aqui. A silhueta do personagem já vai dar também a pose que esse personagem tá fazendo, né? Que pose que meu personagem tá. A pose, pessoas, é algo muito importante também já para comunicar o nosso espectador o que esse nosso personagem é, né? Como ele é.
Por exemplo, se o nosso personagem for mais tímido ou mais agressivo, a própria pose dele já vai demonstrar isso. Uma coisa importante até na nossa silhueta, pessoas, é que quando a gente vai fazer a nossa pose, né, ela não pode estar toda para dentro do nosso personagem, né? Se eu for fazer uma pose assim, eu quase não vou entender a silhueta dele. Então, normalmente a nossa pose vai ter espaços abertos, né, entre o nosso personagem e o fundo, né? Vai ter coisas em branco quando ele estiver colocado numa pose. Justamente para ela ficar mais identificável para o nosso telespectador. Além da pose da silhueta, existe uma terceira coisa que se chama linha de ação. A linha de ação do personagem é o movimento que o corpo deveria estar fazendo. É meio difícil de explicar assim, mas seria mais ou menos o movimento natural que o nosso corpo deveria estar fazendo com aquele movimento. Um exemplo é o soco, né? Quando eu dou um soco, eu não simplesmente estico o braço para frente, né? Eu estico o braço e todo o meu corpo vai de encontro, né, nesse braço. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, pessoas, é o cabelo do nosso personagem, né? Normalmente quando a gente vê ilustrações, o cabelo já tem um movimento, né? Ele até, às vezes, tem um vento batendo nele. E isso dá uma sensação legal de movimento pro nosso personagem. Outra dica é manter as coisas simples, pessoas. Principalmente se for para animação. Se formos pegar animações, né? A maioria dos personagens, eles têm, além de poucas cores, eles têm poucos acessórios em si, né? Não tem tatuagem, não tem coisas muito complexas. Porque normalmente ele vai ser desenhado várias e várias vezes, né? De vários e vários ângulos. Então a gente não quer perder tempo com esses acessórios, né? A gente faz o básico para demonstrar como é que é esse personagem. Acho que um bom exemplo de novo, assim, que eu vi foi o Invincible. Que todos os personagens são bem simples, mas todos têm suas próprias características e são bem diferenciados entre si. Já para ilustração, essa regra pode ser quebrada. Eu tinha um professor até que a dica dele, né, para ilustração era colocar muito detalhe. Então, para ele, quanto mais detalhe a gente colocasse na nossa ilustração, mais trabalho ela demonstrava que a gente teve fazendo ela. Então, para quem olha já a tua ilustração, ela tem, no mínimo, aquela sensação do nossa, isso parece que demorou, né? Parece que deu trabalho fazer isso. A dica dele era realmente preencher as coisas com detalhes. Se tu faz uma espada, por exemplo, né? Coloca detalhes nessa espada. O que tem no cabo dessa espada? Como é que é o cabo dessa espada? Outra coisa que a gente deve pensar, pessoas, é cores no nosso personagem. Normalmente, o nosso personagem vai ter no máximo 3 cores, tá? Então, tentem não passar muito disso. Vai ter 3 cores básicas e o resto das cores serão variações de tonalidades dessa cor. Lembre-se também que, normalmente, cores trazem significados, né? Dependendo da cultura também, então tem que tomar meio cuidado com isso. Mas, por exemplo, se a gente for fazer um personagem mais venenoso, por assim dizer, né? A gente pode usar mais tom de verde, né? Mais tom de vermelho nele, já para demonstrar um pouco essa característica dele, né? Talvez até um roxo, né? Normalmente a gente pode procurar até nos próprios animais, né, da natureza, que cores que eles têm quando eles são mais venenosos, por assim dizer. Um bom exemplo de cores que dão certo, né, é o azul e o laranja, que vocês já devem ter visto em vários e vários pôsteres de filmes. O nosso personagem, a princípio, tem que ter uma forma distinta. A ideia aqui é utilizar a característica base que a gente deu para o nosso personagem e ressaltar ela com o formato do corpo. O exagero das características, né, deixa mais fácil para o espectador entender já de cara o que é esse personagem. Então, se meu personagem é para ser forte, eu faço ele forte mesmo, né? É um personagem musculoso, ombros mais largos, né? O grande formato do triângulo invertido. Se o meu personagem é mais furtivo, né? Eu posso fazer ele um pouco mais magro, talvez um pouco menor ainda, né? Para ele se esconder. A gente pode pensar nisso, usar cores mais escuras. Além da forma distinta, né? A gente pode pensar em ressaltar alguma característica específica no próprio corpo do personagem, né? Por exemplo, se o personagem é mais brigão, a gente já pode colocar uma cicatriz no rosto dele, né? Demonstra que, pelo menos, ele já passou por alguma coisa, né? Pra ter aquela cicatriz. Já os acessórios que os personagens carregam, pessoas, eu aconselho a tomar cuidado, né? A gente não deve colocar muitos acessórios no nosso personagem. Normalmente a gente vai pegar um acessório específico e ressaltar ele, né? Esse acessório faz parte da minha história, né? O personagem utiliza ele realmente, né? Os outros são acessórios ali, né? Então, quanto menos, melhor a princípio. Se a ideia é criar vários personagens, a dica maior é variar na forma base deles. Tem um personagem que é mais forte, o outro é mais baixo, o outro é mais magro, o outro é mais gordo. Um é formato triângulo invertido, o outro é quadrado, o outro é formato gota.
Eu vou dar o exemplo dos Incríveis que eu vi na internet. O pai deles é fortão, né? Então dá pra ver já no personagem, né? Que ele é grandão, é musculoso, né? Tem super força. Beleza, tá na cara. Já a filha deles é mais tímida, né? Então ela tem um cabelão comprido, preto, né? Que ela pode esconder no rosto. Ou o poder dela que é ficar invisível ou se proteger, né? Bom, nada melhor. Outra coisa que a gente pode pensar é na fraqueza do nosso personagem. O nosso personagem, ele não precisa ter somente superpoderes, né? Normalmente ele vai ter também uma fraqueza. A fraqueza do personagem faz a gente se identificar um pouco mais com ele. Mostra que o nosso personagem ainda tem emoções humanas. Não existem mais vilões da Disney, né? Ou heróis da Disney, por assim dizer, né? Bom, a própria Disney mudou. Porque antigamente, se a gente for pensar, um Aladdin, um próprio Rei Leão, a gente conseguia diferenciar bem, né? Quem é o mocinho e quem é o bandido, né? Quem é o do bem e quem é o do mal. Até tinha coisas um pouco pejorativas, assim dizer, né? Naquela época que, por exemplo, sempre jogos, né, histórias, qualquer coisa assim, o personagem bom usava coisas mais brancas, né, e o personagem mau ele já tava mais de preto e tal. Hoje em dia a gente misturou muito isso, né, as histórias são muito mais cinzas, né, o próprio herói ele pode fazer coisas ruins, como o vilão também pode fazer coisas boas. Até hoje em dia tem uma humanização dos vilões, por assim dizer, né, porque tem até vilão que garanto que ninguém nunca nem tinha pensado, né? Ah, será que esse vilão um dia foi bonzinho? Tipo, Cruella de Vil, né? Da 101 Dálmatas, que criaram uma história anterior a ela. Eu não cheguei a ver, sinceramente, como é que é a história. Que pode ser interessante, né? Mas é uma ideia estranha, por assim dizer, né? Como é que era a Cruella quando, antes dela querer pegar 101 filhotes e criar um casaco? Outra coisa que a gente pode fazer também, pessoas, é aumentar as proporções faciais do nosso personagem, né? Olhos maiores, uma boca mais maior aqui no personagem, né? Justamente para demonstrar bem mais fácil emoções do nosso personagem, né? Às vezes a gente desenha coisas pequenas, né? Então não dá para ver bem se o personagem tá mexendo ou não, né? Se ele tá triste, se ele tá feliz, né? Então olhos maiores já dão essa expressão muito mais fácil pro telespectador ver. Não é à toa, né, que o anime ou coisas assim tem já essa expressão, né, maior. E o nosso personagem também não necessariamente precisa ser um humano, pessoas, né? Ele pode ser um animal, pode ser um ET, pode ser uma coisa, né? Pode ser a imaginação de vocês fluir, né? O que der na telha a princípio. E ainda assim ele pode ser algo entre termos, né? Um animal antropomorfizado, né? Pode ser uma tartaruga ninja, por exemplo. Então, a ideia é de vocês. E a minha última dica que vocês precisarão fazer, né, nesse trabalho é criação do mood board, pessoas. O que é o mood board? Ele seria uma junção de várias imagens no mesmo local que eu consiga ver, né, para entender o norte que eu quero dar para esse desenho. Um exemplo então seria, eu quero desenhar uma espada. Né? Só isso que eu quero fazer, desenhar uma espada. Antes de começar a desenhar, né, eu iria pensar, para quem é essa espada? Após isso, eu ia procurar várias e várias referências de espadas. Então, eu procuraria lá, né? Espada longa, espada curva, espada cyberpunk, espada antiga, espada nova, espada futurista. Depois disso, eu ia dividir elas no meu mood board, né? Então, eu tenho aqui as espadas mais antigas, as espadas novas, né? As espadas cyberpunk, as espadas steampunk, espadas futuristas. Depois de eu pegar essas várias referências, eu ia tentar criar a minha própria espada, levando em conta esse meu norte. É uma espada em um reino mágico de um nobre. Beleza, eu iria pegar todas essas minhas espadas, né? E eu vou fazer o cabo dessa espada. Como é que é o cabo que eu quero fazer nessa espada? Eu ia olhar todas essas minhas referências e ia procurar. Bom, se a espada é de um nobre, eu gostaria de um cabo mais detalhado. Então eu olharia quais são os cabos que tem mais detalhes, né? Que cabos que eu gostei dessas espadas que eu peguei. Tentaria talvez juntar, né? Eu quero esse cabo aqui com esse pomo, né? Como é que seria a junção desses dois? Será que fica bonito? A gente pode tentar dar uma olhada nisso. Beleza, aí a lâmina, né? Eu gostei dessa lâmina curva, mas gostei desses detalhes do cyberpunk. Eu gostei desse laser que tem nessa espada futurista. Como é um mundo fantasia, né? Eu posso inventar várias coisas, né? Então, a minha dica aqui, pessoas, do nosso mood board é realmente a gente olhar coisas e absorver elas, né? Então a gente consegue ter novas ideias e realmente eu não estou copiando algo, né? Eu estou usando de referências várias imagens para alimentar o meu cérebro e fazer algo melhor, criando a minha própria versão da espada. Eu vou contar uma pequena história
que é um fato desconhecido. Existe uma condição nos humanos que se chama a fantasia. A fantasia seria a incapacidade de gerar imagens mentalmente. E essa condição não significa que as pessoas sejam não imaginativas, né? Ou tenham menos imaginação do que as outras pessoas. Na verdade, elas só têm uma maneira diferente de pensar. Isso é tão diferente, por assim dizer, né? Que as pessoas que têm essa condição às vezes nem sabem que têm essa condição, né? Porque elas não sabem como o cérebro das outras pessoas funciona. E mesmo assim, elas não são menos imaginativas que as outras pessoas, né? De fato, tem até um profissional, que é o diretor da Pixar, que tem a fantasia. Levando isso em conta, pessoas, creio eu, né, que a nossa capacidade de inventar ou criar coisas não depende simplesmente da nossa imaginação. Então, o importante mesmo é a gente não depender somente da nossa cabeça, né? Ideias não são geradas dentro de nós a princípio, né? Elas são uma junção do mundo exterior do que a gente está pensando no momento. Ter um mood board seria uma maneira visual de mostrar para o nosso cérebro aonde a gente está tentando chegar. Eu aconselho utilizarem o PeerHef para fazer o mood board, pessoas. Eu deixei o link aqui embaixo de download, é de graça. E até ele é muito fácil de usar, é fácil de salvar imagens ali. Então, aconselho muito a quem quiser utilizar. Vou deixar até um vídeo explicando como é que se usa. Valeu!